Olá, meninos do quinto ano, tudo bem? Hoje eu vou fazer a correção da atividade da apostila que eu mandei para vocês lá na agenda, da página 55, que fala sobre o uso de onde e aonde, que eu expliquei no último vídeo para vocês, lembram? Então, vou fazer a correção, você acompanha aí na sua apostila, tá bom? Logo depois, abaixo dessa história em quadrinho, dessas tirinhas, pede para você responder, né? Copia a frase do menino maluquinho no primeiro quadradinho. O que vocês devem colocar? Onde estão meus seguidores, bocão, ok? Na próxima questão, copia a fala da mamãe do menino maluquinho no segundo quadradinho. Ei, aonde você vai? Que é sobre aquilo que eu falei no último vídeo, né? O uso de onde e aonde. Aí na próxima questão fala, observa as palavras destacadas nas frases que você copiou. Primeira, onde estão meus seguidores, bocão? Segunda, ei, aonde você vai? Aí ele pede para você responder, né? Qual é o verbo que acompanha a palavra onde? Lembra que a gente estudou o verbo? Né? O verbo que acompanha a palavra onde é estão, do verbo estar, ok? Próxima. Qual é o verbo que acompanha a palavra aonde? O verbo que acompanha a palavra aonde é o vai, ok? Qual desses dois verbos não apresenta a ideia de movimento, indicando o lugar em que se está ou em que se passa o fato? Né? O verbo que não indica a ideia de movimento é estão, ok? Se você copiou estão, tá certo. Tá? Tudo isso é referente, pessoal, a essas duas falas aqui. Essa onde estão meus seguidores e aonde você vai, tá bom? A próxima. Qual desses dois verbos dá a ideia de movimento para um lugar, para algum lugar, né? O verbo que dá a ideia de movimento é o vai, ok? Está me dizendo que alguma coisa vai para algum lugar, ok? Estão é que algo está em algum lugar, está localizado em algum lugar, que é o que a gente aprendeu a diferença de onde e aonde, tá? Assim, podemos concluir que emprega-se onde com verbos que não dá ideia de movimento, indicando o lugar em que se está ou em que se passa o fato, né? Então, aí tem toda a explicação que eu já passei para vocês. O jogo rápido ficou na letra A. No primeiro quadradinho, na fala do menino maluquinho, a expressão onde está empregada corretamente? Explique sua resposta. Não, né? Usa-se aonde com verbos que indicam o movimento para o lugar, ok? B. Elabora duas frases empregando onde e aonde, né? Eu vou citar duas aqui que eu ouvi falado na última aula do último vídeo. Uma frase implicando onde seria onde você está? Uma frase empregando aonde seria aonde você levou o meu sapato, né? Então, seria mais ou menos nesse sentido essas duas frases, tá? Aí aqui é verdade. As palavras onde e aonde só podem ser usadas para indicar lugar. Se forem utilizadas em outro contexto, seu uso está incorreto? Verdade, né? Onde e aonde são advérbios de lugar. Assim só podem se referir a lugares, por exemplo. Ok? Agora agora a sua vez não era para fazer porque a gente já havia feito em sala de aula, né? Para fazer aquela entrevista e tudo mais, que a gente já fez aquela atividade. Agora, essas atividades aqui, atividades. Vamos lá, meninos, a correção da página 60, que eu passei lá na agenda para vocês também, tá? Essa daí que eu estou passando. Questão número 1. Sobre a entrevista que você leu, responda as perguntas a seguir. Quem fez a entrevista? O repórter mirim Antônia Maldonado. B. Quem foi entrevistado? O presidente da Google no Brasil, Fábio Coelho. C. Onde a entrevista foi publicada? Isto é, em que veículo de comunicação? Ela foi publicada no jornal Joca. D. Qual a entrevista foi publicada? Quando, a entrevista foi publicada? No dia 10 de março de 2015. 2. A entrevista em que você leu é uma matéria sobre um assunto da especialidade de alguém? Por que escolheram Fábio Coelho para ser entrevistado?
né? Porque ele é o presidente da Google, a empresa que foi considerada o melhor lugar para se trabalhar pelo 4º ano consecutivo. Né? Vocês lembram muito bem das atividades que a gente fez em sala de aula, que foi aquela entrevista que vocês fizeram, né, as câmeras, os microfones e gravaram alguns funcionários da escola, né? Então, a entrevista é dessa forma. A 3, 4 e 5 é pessoal e depois eu vou olhar na apostila de vocês, tá? A questão 6. Classifica os advérbios destacados nas frases a seguir, retiradas da entrevista com o presidente da Google. Então, vamos lá. Lério Perge e Serge Brin que estudavam lá. Lá é um advérbio de lugar. E na B, quase sempre. Quase é um advérbio de intensidade. É quase assim, né? E assim é um advérbio de modo. Aí ele pede para você ler os trechos. É um dia muito legal. As pessoas precisavam estudar muito. Lembra que o muito é um advérbio de intensidade, vai intensificar aquilo que a frase está querendo dizer. Então, a questão 7. O advérbio de intensidade destacado nos 2 trechos está ligado às 2 palavras. Elas são da mesma classe gramatical? Explique sua resposta. Elas não são da mesma classe gramatical. No primeiro trecho, o advérbio muito está intensificando o adjetivo. Quem que é adjetivo no primeiro? Legal. Legal é um adjetivo, né? No segundo trecho, ele está intensificando o verbo estudar, ok? Então, no primeiro trecho, ele está intensificando um advérbio, um adjetivo, e no segundo trecho ele está intensificando um verbo, ok? Adjetivo, legal, o verbo estudar. 8. Justifica a grafia dos vocabulários destacados nos trechos a seguir. Letra A. Ninguém quer um mau lugar para estudar, né? O mau é um adjetivo que caracteriza um lugar e é antônimo do bem. Lembra? Mal com U, bom, mal com L, bem? Então, B. A Google foi criada na universidade onde Page e Brin estudavam. Onde é usado como verbo que não dá ideia de movimento, indica o lugar. Lembra que eu falei para vocês que onde ele vai indicar uma localização, um lugar que alguma pessoa ou um objeto se encontra? Então, não é de movimento, tá? C. Antes da Google, as informações estavam mal organizadas. Mal é um advérbio que indica o modo. Antônimo de mal é bem, ok? Mal com L, bem. Mal com U, bom. Só recapitulando para vocês, tá? Onde me mostra localização, aonde objetos ou pessoas se encontram, e aonde dá a noção de movimento. Também um advérbio de lugar, mas em movimento, tá? Leia essa tirinha abaixo. Então, vocês leem e respondem. Número A. Número 9. Lobo Bom é o contrário do nome do personagem vilão do conto a que a tirinha faz a referência. Letra A. Que conto é esse? Chapeuzinho Vermelho, né? O Lobo Bom. B. Como é o nome do personagem? Lobo Mau ou Lobo Bom? Lobo Mau com U ou Lobo Mau com L? Explique sua resposta. E aí, meninos? Olha a resposta aí, né? É mal com U, porque se eu falar assim que ele é um lobo bom, o antônimo de mal com U não é bom? Você lembra que eu falei para vocês saberem a diferença, para vocês tentar colocar o bom ou o bem para saber? Então, nesse caso é o mal com U, tá? No primeiro quadradinho, Julieta usa a palavra bem. Qual é o antônimo dessa palavra? Bem é mal com L, ok? Não esqueçam. 10. Complete as lacunas com onde ou aonde. Chapeuzinho Vermelho, aonde você vai? Onde fica a casa da vovó? Lobo seguiu Chapeuzinho Vermelho para ver aonde ela ia. D. Há muitos perigos na floresta onde o lobo se encontra. Vendo que a palavra onde aqui indica na localização dele? Ok?
Onde fica a casa da vovó também, de localização, tá? 11 pede para você encontrar os advérbios no diagrama a seguir e depois classifique esses advérbios. Olha como que ficou, dá uma olhadinha aí para ver se vocês conseguiram encontrar esses advérbios, tá? Aqui. Letra A. Aqui, o advérbio de lugar, hoje. O advérbio de tempo, mal, de modo, muito, de intensidade, não, de negação, sim, de afirmação e talvez de dúvida. Lá naquelas classificações de advérbios, tá? Aquelas classificações de advérbios, elas estão lá na página 53, se você quiser voltar lá, dar uma olhadinha, tá? Na página 53. Mais um desafio, tá finalizando, tá, meninos? Leia as dicas a seguir e escreva a palavra em que se encaixa em cada caso. Número 1. Advérbio de modo e sinônimo de devagar, lentamente. Advérbio de modo é antônimo de mal, bem. Advérbio de dúvida e sinônimo de possivelmente, talvez, né? Advérbio de afirmação e sinônimo de certamente, sim. Advérbio de tempo e sinônimo de já, agora. Esses advérbios aqui, esses modo, dúvida, afirmação, tempo, negação, intensidade, aquelas circunstâncias que tem lá na página 56, tá? Que a gente estudou, circunstâncias. Contra lugar, tempo, modo, intensidade, afirmação, dúvida, tá bom? Advérbio de negação e antônimo de sim, ou ao contrário de sim é não, ok? Antônimo, não é nem o... ok, o antônimo. 7. Advérbio de intensificação, intensidade, antônimo de muito. Antônimo de muito é pouco. Advérbio de lugar e antônimo de lá. Lá, aqui. Ok? A linha de chegada vocês completam da forma que vocês entenderam. Então, meninos, finalizamos aí a página 64. No próximo vídeo nós vamos iniciar a unidade 4, tá? Se vocês tiverem dúvidas aí em relação ao conteúdo de advérbio, alguma coisa assim nesse sentido, vocês mandam lá na agenda que no próximo vídeo, quando eu for iniciar a unidade 4, eu tento dar uma relembrada, tá bom? Então, por hoje é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, meninos!